Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela e hoje eu quero fazer com vocês um layout de 30 por 30 com tema foto especial, esse vai ser o título da minha página. E para fazer essa página eu vou utilizar a coleção nova de papéis da Oficina do Papel, que é maravilhosa, é incrível. E aí eu escolhi esses papéis para trabalhar, tá? Esse papel por enquanto eu vou deixar de lado. Todos esses recortes são dos papéis que vêm na coleção, são papéis que são para recortar mesmo, tá, gente? Eles têm todos esses elementos e eu fui cortando com uma bordinha um pouquinho mais... eu não cortei em cima da linha, tá? Deixei essa bordinha mesmo do papelzinho que eu fui cortando. Peguei uma fotografia que eu queria fazer scrap faz tempo com ela e recortei ela com 10 por 10, tá? O tamanho de 10 por 10. E vou pegar gesso acrílico, vou colocar nessa bandejinha e vou colocar água e dissolver bem esse gesso acrílico. Por quê? Essas pontinhas, elas são lindas, né? Esses pinguinhos pretos que tem na página. Mas eu gostaria que ele ficasse um pouquinho mais suave, que ele não ficasse tão aparente, porque eu quero colocar os meus elementos. E para isso, então, eu pego um pincel, um pincel largo que eu tenho aqui no ateliê, e fui pintando. Percebam que como ele vai dando um efeito mais delicado nessas bolinhas pretas, a gente consegue perceber que elas estão aí, mas a gente dá uma suavizada nelas. Eu gosto muito desse recurso. Além disso, também a gente pode contar com o fato de que o gesso acrílico, ele impermeabiliza a página. E no que ele impermeabiliza a página, eu posso vir com aquarela e outros produtos para poder trabalhar depois. Só que essa é uma página de 180 gramas, né, gente? Então, esse papel enruga. Mas pra mim não tem problema. Eu peguei a minha Mink, mas pode ser qualquer laminadora que passe um papel de 30 por 30. Seto ela para temperatura e gramatura ideal para essa página, que no caso é o 3, e passo uma vez. A aparência da minha página vai melhorar muito, muito, tá? Ela já vai ficar completamente lisa. Quase, né? Não ficou completamente lisa. Eu decidi então passar uma segunda vez na minha Mink para ela ficar ainda mais lisinha. E dá super certo, tá? E óbvio, façam isso depois que o gesso estiver bem seco, para que você não coloque nenhum tipo de umidade dentro da sua máquina, que nunca é legal, tá? Então, eu passei 2 vezes, se uma vez for o suficiente, ótimo, tá, gente? Então, é bem tranquilo mesmo. Bom, depois que ela estiver bem retinha, bem sequinha, como vocês estão vendo, eu vou agora montar a minha foto. Como a gente tem essas bolinhas pretas, eu vou fazer um tapetinho para minha foto. Primeiro, eu fiz uma parte na foto que eu colei um papel de scrapbook na minha foto, tá? Para proteger essa minha foto do próprio EVA. Então, eu passo um papel de scrapbook de boa qualidade, que é livre de ácido, só para a conservação da foto ser maior. Pego um pedaço de EVA preto, porque vai compor todo esse meu pedaço. Não que dê pra ver, tá, gente? Mas eu preferi, então, pegar um pedaço de EVA preto, das várias cores que eu tenho aqui em casa. Peguei esse papel vegetal e amassei ele, e ele ficou então com essa textura. Ah, Gabi, você podia ter usado papel de seda. Podia, mas o papel de seda que eu tenho aqui em casa, ele não é de muito boa qualidade e ele amarelou. Só de ficar guardado num lugar super adequado. E eu fiquei bem brava, então eu preferi usar um bom papel vegetal, que eu sei que não vai amarelar e vai aguentar o tranco por mais tempo. Daí, depois que eu colo o papel vegetal e deixei ele no pezinho um pouquinho para pegar, eu vou pegar um papel preto que eu tenho aqui, tá? Um cardstock preto. E coloco tudo isso embaixo de um peso para que ele fique secando e fique aí secando um tempão. Agora, antes dessa parte que eu tô mostrando pra vocês, eu fiz um teste e distribuí os meus elementos recortados na página. Eu achei que eles ficaram muito apagadinhos. Aí eu usei uma técnica que a gente vê muito por aí, principalmente nos vídeos da Paige Evans, se não me engano é assim que fala, que ela também usa muita aquarela, ela faz muito mixed media nas páginas de scrapbook dela, e eu gosto bastante. Então eu resolvi pegar uma aquarela que eu tenho, que ela é metalizada, ela é bem legal, mas eu não comprei ela aqui no Brasil, ela é importada, mas ela tem várias cores metalizadas, enfim, gente, não é regra, basta usar uma aquarela qualquer, e aí eu fiz, e ela é bem clarinha, tá? E aí, às vezes, eu até dava uma carregadinha na cor pra dar pra gente enxergar um pouquinho mais esses tons, porque eles realmente eram muito claros. E aí eu fui só passando mesmo o pincel, não tem técnica nenhuma, vocês veem que eu tô brodateando o pincel e passando, ó, fui com a mão e tal, bem tranquila, bem serena, tá? Sem muito esforço, sem muito medo, só me divertindo.
Só que aí eu achei que ficou meio apagadinho. E gotinhas ficam muito bonitinhas, né? Aí eu peguei uma outra aquarela que eu também tenho aqui, com várias outras cores. Peguei tons mais fortes e fui respingando em cima da cor correspondente. Então, amarelo no amarelo, laranja no laranja, vermelho no vermelho e assim por diante. Como a tinta de baixo da aquarela metalizada ainda estava bem molhada, tinha bastante água, vocês podem ver principalmente no vermelho que a tinta foi dando uma escorregada, né? Ela foi derretendo ali nessa monte de água, mas também não tem muito problema, tá, gente? Afinal de contas é aquarela e é super artesanal, eu tava me divertindo, tava sendo livre nesse momento para criar. E o gesso acrílico me permite colocar essas camadas a mais de água sem me preocupar tanto. A página está enrugando de novo? Sim, ela está, mas para mim não tem problema, porque como eu disse, quando ela enruga eu passo na minha Mink, e foi isso que eu fiz depois que eu fiz toda essa aquarela e deixei secar. No dia seguinte eu voltei pro ateliê, porque aí eu fui dormir, tava tarde já, eu resolvi descansar e deixar secando naturalmente, eu não acelerei o processo com soprador térmico, até porque o meu está queimado e não deu certo. Só que aí, gente, na noite anterior eu também fiz o seguinte, eu colei esse pedaço de papel metalizado preto em cima de um pedaço de EVA e cortei com uma faquinha de corte as duas palavras, fotos e a palavra especial, e cortei o S da palavra fotos, porque essa foto que eu estou usando no meu trabalho, para mim é uma foto especial, pelo momento que foi tirado, por quem tirou, que foi o maridão, tá? Então eu escolhi essa faquinha de corte para poder fazer esse meu título, tá? E aí, como eu não queria colocar fita banana atrás desse papel que eu ia cortar na minha Big Shot, eu colei o EVA preto e ficou perfeito, ficou um acabamento ótimo, parece muito esses escritos aí que a gente compra em cartela, que são super caros, tá? Então eu adoro esse esquema de fazer EVA e papel e cortar nas minhas faquinhas de texto. E essas faquinhas de texto em português são muito boas, né? Depois que tudo seco, passei na minha Mink para ela ficar mais plana, tava tudo certo, eu começo a distribuir os meus recortes na minha página. Como os meus recortes, eles são multicoloridos, eles não são, por exemplo, flores só vermelhas, flores só amarelas, eu fui distribuindo de um jeito que eu achava mais equilibrado na minha página. Usei todos os elementos? Não, porque são muitos os elementos, eles são muito bonitos. Mas se vocês tiverem, de repente, esse cuidado de fazer o tom sobre tom, também fica bem legal. Eu gosto, às vezes, de dar um pouquinho de contraste, tá? Bom, então aí eu distribuí tudo e passei a colar, então, os meus elementos na minha página. Eu começo com a minha fotografia, tá? Porque ela vai ficar para baixo de alguns recortes e eu vou esconder com a minha fotografia esse arco-íris. Nesse momento eu acho que o arco-íris ele não compõe com o que eu pensei nessa página, então por isso que eu escondi esse elemento que já veio impresso na minha página com a minha fotografia. E não tenho o menor pudor, o menor problema em fazer isso. Os elementos que eu estou colando, as borboletas eu só colo no meio, as flores eu só colo as flores, eu não estou colando as folhinhas dos meus recortes. Por quê? Ao final dessa colagem eu vou levantar as asas, as folhas, porque conforme eu colocar no meu quadrinho de scrapbook, ele vai ficar levantadinho, vai dar mais textura visual para essa minha página, tá? Eu gosto bastante desses recursos. São recursos fáceis e são recursos muito práticos para a gente ter ainda mais interesse, né? Que as pessoas se interessam ainda mais pela nossa página. Ó, tô levantando algumas asas, algumas folhinhas e tudo mais. Escolho onde eu quero colar o meu título, que é foto especial. Colo com cola branca, gente, e assim, por mais que o gesso acrílico ele seja impermeável, né, ele deixa a página impermeável, se a gente cola alguma coisa em cima dele, ele cola super bem, não tem dificuldade nenhuma, tá? Ele vai pegar, vai colar. Importante sempre a gente deixar algum pezinho em cima. Eu tô usando um bloquinho de acrílico de carimbo, porque eu tinha aqui na mesa, tá? Mas pode ser qualquer pezinho. E aí eu espero o tempo dessa colinha secar. Eu tô usando cola pano, mas qualquer cola também iria servir super bem. Depois que eu colo o meu título, que eu espero secar com o meu bloquinho, eu resolvo então pegar lantejoulas. Eu tava achando que tava faltando alguma coisinha pra enfeitar. Eu não tenho aqueles enamel dots, que são... parece gotinhas derretidas assim no papel de resina.
São caros, eu não tenho, então eu uso lantejoula. Eu tenho várias cores aqui, que eu fui comprando, gente, em tudo que é loja de armarinho que eu encontro cor diferente. Nesse caso, eu tenho lantejoulas, que elas têm essa parte sextavada, ela tem esse brilhinho, mas paetês, esses de roupa, tem muitas cores. Então, se vocês querem muitas cores a mais, porque lantejoula normalmente a gente só tem essas cores mais básicas, né? Vermelhão, amarelão, azulão, e às vezes não combina com o nosso trabalho, a gente quer uma cor um pouquinho mais clara. Então, vai no paetê porque vocês vão encontrar mais cores, porque o paetê é usado em roupa e na confecção precisa ter mais cores mesmo, né? Então, é bem legal. E no caso da lantejoula, aí sim eu faço tom sobre tom com aquela aquarela primeira que eu fiz. Então, eu tento usar um vermelho em cima do vermelho, laranja no laranja, azulzinho no azulzinho, então eu deixo assim. E aí agora eu complemento, então, para finalizar a minha página, que foi super rápida de fazer, não em tempo, mas ela não foi trabalhosa de ser feita. Eu complemento com um journaling. E olha só que fofinho que ficou a minha página. Eu devo ter levado, se eu não for contar os dias, né, só as horas, eu acho que eu levei umas 2 horas para fazer, porque eu não corri para fazer isso, tá? Eu me diverti no processo, deixei secar, fui estudando todos os meus momentos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa criação e desses papéis maravilhosos da Oficina do Papel. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!